Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal, Reinaldo Júnior, pastor da Igreja Batista 21, teólogo e guia para o mundo bíblico. Eu quero conversar com vocês sobre um dos autores que mais me influenciam na minha jornada pastoral. Ele chama-se Eugene Peterson. A grande obra dele foi ter traduzido a Bíblia em linguagem contemporânea. É conhecido como a versão A Mensagem, essa obra. Mas eu quero falar com vocês sobre Fogo em Meus Ossos, a biografia de Eugene Peterson, escrito pelo Win Collier. Ele foi um sujeito muito próximo ao Eugene Peterson, teve acesso aos seus diários e se propôs a escrever essa biografia, que é a mais definitiva. É um livro considerável, acho que de quase 400 páginas, mas vale cada minuto de leitura. Eugene Peterson foi me apresentado pelo pastor Ed René, quando eu trabalhava na Igreja Batista de Água Branca, logo no meu primeiro semestre da faculdade de teologia. Ele disse que era uma leitura indispensável para o ministério, e eu li A Vocação Espiritual do Pastor. De lá para cá, fui devorando tudo que eu achei pela minha frente de Eugene Peterson. William Blake falou sobre ele, dizendo que Eugene acreditava que nós nos tornamos aquilo que contemplamos. E no caso dele mesmo foi verdade. Porque ele era um sujeito da contemplação de Deus e se tornou parecido com ele. Uma outra frase marcante do livro é que está escrito assim na página 18, que em todos os escritos de Eugene, ele resistia ferrenhamente ao hábito comum da atualidade de separar terra e céu, mundo físico e mundo espiritual. Ele não divorciava a vida cristã da vida. Ele vivia de um jeito cristão. Eu aprendo com Eugene Peterson de que a espiritualidade não é uma parte da nossa vida, mas é uma realidade que tem que afetar o todo dela. Por isso eu não gosto realmente da expressão vida espiritual. Nós só temos uma vida e a nossa espiritualidade precisa afetá-la. Veja bem o que Eugene Peterson fala sobre outras coisas. A respeito, por exemplo, de sua mãe. Ele diz que a sua mãe, sem ter consciência, estava desenvolvendo nele uma imaginação para o pastorado. Ele diz que ela deixou um legado de beleza, amor e alegria, que nenhum teólogo, intelectual ou erudito influenciou mais Eugene do que sua própria mãe. Essa mulher de oração, fervor e compaixão. Durante muito tempo, sua mãe era a primeira pessoa que lhe vinha à mente quando ele ouvia ou dizia a palavra pastor. A mãe dele era uma pregadora pentecostal. Sabe que ao longo da jornada de vida de Eugene Peterson, ele inclusive alimentou um dom de falar em línguas estranhas, muito influenciado por esse seu berço pentecostal. Muito embora ele tenha se tornado um pastor presbiteriano, que plantou a igreja presbiteriana, Cristo nosso Rei, e foi pastor dessa igreja a vida toda. Depois também foi professor de teologia pastoral no Regent College, no Canadá. Ele tem tristezas e problemas familiares. Seu pai era um workaholic, seu avô era um alcoólatra. Essa biografia fala de uma família comum. Eugene Peterson era um sujeito entregue realmente a uma vida espiritual. Ele acreditava que o trabalho pastoral era um trabalho profundamente relacional. Era um trabalho de conviver com as pessoas, era um trabalho de estar com as pessoas. Ele desacreditava desses modelos enlatados, padrões eclesiológicos, pastores que são marqueteiros ou grandes gerentes de companhia. Ele rejeitava esse modelo.
Ele rejeitava até a ideia de ser pastor de uma grande igreja. Sua igreja sempre foi pequena. Olha só uma frase de algum encontro que ele teve. Que alguém disse: o tamanho da sua igreja, explicou o expert, treinador, será determinado em medida muito maior pelo tamanho de seu estacionamento que pelos textos bíblicos que vocês usarão para pregar. Eugênio ouviu isso. Passado algum tempo, ele juntou uma pilha de livros que tinha sobre esse tema e jogou-os no lixo. É muito louco, né? A gente imaginar que estacionamento vai ser mais determinante para o crescimento da nossa igreja do que a nossa pregação. E às vezes acontece. Acredite. As experiências de Eugênio eram muito marcantes. Ele era também um homem da natureza. Gostava de correr ao ar livre, correu maratona até. Caminhava muito em volta de um lago próximo da sua casa. Ele gostava muito de ler literatura, poesia. Às vezes ele dizia que preferia ler os poetas do que ler os teólogos, embora ele mesmo tenha sido sempre um grande teólogo. Ele também se recusou a entrar em bolas divididas, sabe? Polêmicas. Ele evitava, porque ele entendia que o papel dele era cuidar das pessoas, independentemente das ideias que elas tinham sobre qualquer coisa. Ele tinha pavor de dividir a igreja ou causar algum problema com posicionamentos polêmicos. Ele foi pastor de uma igreja só, por muitos anos. Sobre tradução da Bíblia, considerando o trabalho da tradução à mensagem, né, como um grande trabalho dele, ele disse que a tradução literal da Bíblia é quase sempre ruim. É impossível transpor uma língua para outra ao ser literal. Sempre há interpretação. O trabalho consiste em captar o tom e um significado original e expressá-lo em algo equivalente, em inglês no caso dele, em português para nós. Essa constatação me deu coragem e prossegui. Ele falando sobre a tradução bíblica à mensagem. Ele foi muito criticado, mas foi muito importante essa tradução. E ele também foi marcado por muita coisa, e muita coisa boa. Ele acreditava que ser pastor não era ser policial, não era ser fiscalizador, não era ser inquisidor de pessoas, mas era ser um cuidador de pessoas e um guia espiritual para elas. Ele gostava dessa perspectiva. Ele era um sujeito muito humilde. Ele desacreditava da sua própria influência. Quando ele foi convidado para dar aula no Regent College, ele achava que ele não estava no nível de Packer, ou do James Houston, ou do Paul Stevens e de outros professores de lá. Então ele era muito humilde. Ele era despretensioso. Ele não fazia conta da influência que ele tinha e ainda continua tendo sobre muitos e muitos pastores, sobre muitos cristãos em geral. Então, eu termino dizendo que seguir a Jesus, ser um santo, uma santa, significa caminhar longas distâncias em obediência ao Senhor. Essa foi a vida de Eugênio Peterson, que morreu já depois dos seus 80 anos. Eu espero que essa seja também a nossa vida. Que esse texto te inspire. E eu quero que você converse comigo aqui nos comentários. O que você achou e o que você acha de Eugênio Peterson e o que você conhece de outras obras dele. Quem sabe a gente grave mais conteúdo sobre outras obras. Um abraço, Deus te abençoe.